Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a melhor revelação do seu time nos últimos 10 anos. Nesse vídeo, nós levamos em consideração os jogadores que fizeram a transição da base para o profissional na mesma equipe, desde o primeiro dia de janeiro de 2014. Para não ficar um vídeo muito extenso, nós vamos mencionar somente os 20 clubes da Série A de 2024. As equipes da Série B estarão separadas numa tabela no final. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o lateral Renan Lodge no Atlético Paranaense. O jogador foi revelado em 2016, mas somente 2 anos mais tarde assumiu a posição de titular da equipe. Renan foi um dos destaques do Furacão no título da Copa Sul-Americana e por isso foi negociado com o Atlético de Madrid por mais de 20 milhões de euros. Depois de altos e baixos no futebol europeu, o brasileiro optou por atuar no Al Hilal da Arábia Saudita. O destaque no Atlético Goianiense é o meia Luiz Fernando. Seu primeiro jogo pelo Dragão foi em 2015 e nas temporadas seguintes ele se firmou como o melhor jogador da equipe. Em seguida, Luiz foi negociado com o Botafogo e o Grêmio antes de retornar ao Atlético em 2022. No ano passado, o jogador teve a melhor temporada da carreira e ajudou o clube rubro-negro a conseguir acesso à Série A novamente. Uma das maiores revelações do Atlético Mineiro nos últimos anos foi o ponta Savinho. Ele permaneceu pouco tempo no Galo e foi negociado com o futebol europeu. Atualmente, Savinho é um dos destaques do Girona, clube que ocupa a 2ª colocação no Campeonato Espanhol. Por conta de suas grandes atuações, o brasileiro já está negociado com o Manchester City para a próxima temporada. O meia Eric Ramírez surgiu como uma grande promessa do Bahia em 2018. Habilidoso, ele rapidamente se tornou titular e camisa 10 da equipe tricolor. Depois de um período irregular, ele foi emprestado ao Basel da Suíça, onde permaneceu por pouco tempo. Em seguida, Ramírez foi negociado com o RB Bragantino, clube que defende até os dias de hoje. Diferentemente do passado, o Botafogo não tem revelado tantos craques nesses últimos anos. Um jogador interessante que apareceu bem no clube foi o volante Matheus Fernandes. Ele despertou o interesse do Palmeiras, que o contratou por 5 temporadas. Pouco tempo depois, Matheus foi negociado com o Barcelona, numa transferência que pegou muita gente de surpresa. Após atuar somente em uma partida no clube catalão, ele retornou ao futebol brasileiro. Assim como Ramírez, Matheus Fernandes também faz parte do elenco atual do RB Bragantino. O Red Bull Bragantino tem se destacado por contratar muitos jovens jogadores para o seu elenco. Apesar disso, o clube também tem revelado alguns talentos para a equipe principal. Um desses casos é o meia Bruninho. Depois de estrear em 2021, o jogador tem atuado cada vez mais entre os titulares. Em 2023, Bruninho realizou 34 jogos, marcou 7 gols e distribuiu 3 assistências. Uma das características principais do Corinthians é formar grandes times na base. O clube é recordista de títulos na Copinha e muitos bons jogadores já foram formados no terrão. Um dos maiores destaques do timão nesses últimos 10 anos foi o atacante Malcom. Sua estreia aconteceu em 2014 com apenas 17 anos de idade. Depois que deixou o Corinthians, Malcom já passou por equipes importantes do futebol europeu como o Bordeaux, o Barcelona e o Zenit. Atualmente, ele é mais um nome importante que se transferiu para o futebol saudita. Ele joga pelo Al Hilal, clube comandado pelo técnico Jorge Jesus. Outro atacante que teve uma boa passagem pelo Corinthians foi o ponta Roger Guedes, mas o seu começo de carreira foi pelo Criciúma, onde estreou em 2014. Depois de 2 temporadas no Tigre, ele atuou muito bem pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro. Além dos clubes brasileiros, Roger passou pelo futebol chinês e agora está atuando no Catar.
Um dos maiores talentos revelados no futebol brasileiro nesses últimos anos é o atacante Vitor Roque. Antes de brilhar com a camisa do Atlético Paranaense, Vitor foi lançado pela equipe principal do Cruzeiro em 2021 com apenas 16 anos de idade. Foram poucos meses na Raposa, mas desde o princípio dava para saber que se tratava de um jogador especial. Atualmente, Vitor já integra a equipe principal do Barcelona e é uma das grandes esperanças do clube para o futuro. A melhor revelação recente do Cuiabá é o lateral esquerdo Riquelme. Sua estreia como profissional foi em 2020, mas ele se firmou como titular no ano passado. Algumas equipes de fora do país demonstraram interesse na sua contratação, mas o Dourado ainda não fez questão de negociá-lo. Vale lembrar que Riquelme disputou o último torneio pré-olímpico com a seleção brasileira. O grande destaque do futebol brasileiro atualmente é o ponta Vinícius Júnior. Ele até precisou de algumas temporadas para se adaptar no Real Madrid, mas depois que engrenou, Vini se tornou um dos melhores pontas do mundo. Além dos dribles e velocidade, o brasileiro aperfeiçoou bastante a sua finalização. Toda a sua formação foi realizada no Flamengo, onde permaneceu dos 5 até os 18 anos de idade. O Fluminense foi uma das equipes que mais revelaram jogadores na última década. Além dos craques que seguiram para o futebol europeu, alguns deles permaneceram no futebol brasileiro. Esse é o caso do atacante Pedro. Revelado pelo Tricolor em 2016, o jogador não conseguiu se firmar na Fiorentina da Itália e por isso retornou ao Brasil. Mas o destino acabou sendo justamente o maior rival da sua ex-equipe, o Flamengo. Pedro voltou a atuar em grande nível e além de alcançar uma média excelente de gols, ele também defendeu a seleção na última Copa do Mundo. É inegável que o Fortaleza foi uma das equipes que mais evoluíram no futebol brasileiro recentemente. Nas últimas temporadas, o Leão tem observado de perto algumas jovens promessas do futebol sul-americano. Por outro lado, não foram muitos jogadores revelados e lançados pela equipe. O nome para ficar de olho é o Meia Amorim. Com apenas 18 anos de idade, ele deve ser bastante utilizado ao longo do ano de 2024. O ponta Everton Cebolinha até passou pela base do Fortaleza, mas acabou sendo revelado pelo Grêmio. Nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, ele não foi o protagonista, mas já era peça importantíssima do elenco tricolor. Everton evoluiu bastante, tanto que foi um dos destaques da seleção brasileira no título da Copa América de 2019. Depois disso, ele acumulou uma passagem decepcionante pelo Benfica e retornou ao futebol brasileiro para atuar no Flamengo. Como nós levamos em consideração apenas jogadores revelados a partir de 2014, o goleiro Alisson não entra na lista do Inter. O camisa 1 da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo fez a sua estreia pelo Colorado em 2013. Depois desse período, dá pra dizer que a maior promessa do Inter foi o meia Johnny. Nesse ano, ele foi vendido ao Real Betis, da Espanha, e seu começo tem sido bem promissor, tanto que já é titular absoluto da equipe. Pelo Juventude, o destaque é o ponta Sorriso. Em 2021, quando fez a sua estreia como profissional, ele participou de 50 jogos da equipe alviverde, somando todas as competições. Sua boa participação fez com que o Red Bull Bragantino o contratasse logo no ano seguinte. Pelo Braga, Sorriso fez 2 temporadas com muitas partidas novamente, mas nem sempre foi titular. No começo desse ano, ele foi emprestado ao Famalicão de Portugal. Uma das maiores promessas do futebol mundial é o atacante Endrick. Apesar de defender o Palmeiras, a jovem estrela já está vendida ao Real Madrid e deve se juntar ao elenco merengue no meio desse ano. Endrick tem todas as características de um excelente centroavante e seu porte físico aos 17 anos de idade chama muita atenção. Seu primeiro grande feito como profissional foi no Brasileirão do ano passado, quando conduziu o Palmeiras numa arrancada na reta final para conquistar o título nacional.
O São Paulo é outra equipe no Brasil que tem uma atenção especial com os jogadores da base. Nesses últimos 10 anos, muitos craques foram revelados em todas as posições. O zagueiro titular da seleção brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, deu seus primeiros passos em Cotia. Ele permaneceu 2 temporadas no tricolor e em seguida foi negociado com o Porto. Atualmente, Militão está se recuperando de uma grave lesão no joelho, mas seu retorno está bem próximo de acontecer. Outro jogador que vive fase excelente no futebol europeu é o volante Douglas Luiz. Ele já está na sua 5ª temporada no Aston Villa e é uma das principais lideranças da equipe. Douglas ficou de fora da última Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na Copa América de 2021. Ele foi revelado pelo Vasco, onde permaneceu dos 14 até os 19 anos de idade. O Vitória viveu momentos difíceis nesses últimos anos. O rubro-negro chegou a disputar a 3ª divisão, mas conseguiu retornar à elite do futebol brasileiro após 2 acessos consecutivos. Pouco antes do rebaixamento, o clube revelou o zagueiro Lucas Ribeiro, que parecia muito promissor. Por conta das suas boas atuações, ele foi vendido ao futebol alemão. Sem espaço na Europa, Lucas retornou por empréstimo ao Internacional e posteriormente ao Ceará. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!